Fala galera do cursinho 180 graus, tudo certo? Meu nome é Rafael, eu tenho 20 anos e atualmente eu estou estudando Relações Internacionais aqui na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, mais conhecida como UNILA. Eu sou do interior de São Paulo e eu vim conversar um pouco aqui com vocês sobre essa carreira que eu escolhi seguir, e mais em especial com a Amanda, porque eu fiquei sabendo que você está interessada em seguir esse curso, então vou tentar dar alguns insights, algumas visões a respeito do curso para você. Eu estou com as perguntas aqui que me foram feitas para responder durante o vídeo, então bora lá. Então, sobre a minha apresentação, eu sou Rafael. A primeira pergunta fala sobre o estudo, né? Qual era a minha rotina de estudos, o tempo dedicado e os métodos mais eficazes. Vou começar pela rotina. Em 2014, quando eu fiz o cursinho, eu estava trabalhando no período da tarde. Então, no período da tarde eu ficava indisponível. À noite eu fazia o cursinho, levava cerca de 4 horas aí, 1 hora cada aula. E de manhã eu tinha o tempo livre, então eu estudava 4 horas de noite, 3 horas e meia mais ou menos de manhã. Então aí dá umas 7 horas, né? Fora que no fim de semana eu tentava estudar um pouco no sábado, saía no sábado à noite, né, para não ficar sobrecarregado, e no domingo tentava ler as atualidades, que é sempre importante para quem está prestando vestibular. Tempo dedicado então foi esse. Os métodos mais eficazes, eu acredito que, assim, sempre penso assim, porque eu tenho mais facilidade com ciências sociais, ciências humanas. Então, para mim, mais eficaz para estudar essas áreas de estudo é debatendo e conversando com professores a respeito. Já para ciências exatas e ciências biológicas, eu sempre pegava um exercício ali e fazia e tudo mais. Então, fazer exercício, ciências exatas biológicas e conversar ciências humanas sociais. A segunda pergunta assim, ficou meio redundante, né? A segunda pergunta fala: você fez cursinho? Qual? Eu fiz cursinho. O cursinho que eu fiz é o da Unesp de Jaboticabal e foi em 2014 que eu fiz. Bom, a terceira pergunta fala sobre a escolha do meu curso. O que me levou a escolher essa futura profissão e quais eram as minhas expectativas sobre a mesma? Bom, as minhas expectativas e os motivos, elas são bem, digamos assim, iguais. Eu sempre quis entender as dinâmicas globais, né? Como que as coisas aconteciam no cenário internacional. Então, esse foi um dos motivos que me levou a escolher o curso, né? Entender como é que as coisas funcionam no globo. Além de que eu também tive uma oportunidade de fazer intercâmbio, então isso meio que deu aquele ar de internacionalidade e contribuiu bastante para que eu fizesse o curso, para que eu prestasse o curso. E minhas expectativas era justamente aprender sobre as dinâmicas globais, né? Entender como é que os estados, os países se relacionam culturalmente, economicamente, militarmente também, dá pra gente conversar a respeito disso. Nas visões do direito, então toda essa pegada aí de entender como o mundo funciona foi o que me levou a prestar esse curso. A outra pergunta, que é a quarta pergunta, fala sobre o vestibular. No dia do vestibular, quais foram os cuidados da sua parte para um melhor desempenho? Tem alguma dica para nós? No dia do vestibular, eu tentei ficar relaxado, ficar de boas. Por quê? Porque nervosismo não ajuda, todo mundo sabe disso, mas o mais difícil é você não ficar nervoso. E como é que você não fica nervoso? Você faz alguma coisa que você gosta. Então, por exemplo, eu peguei, levantei, comi frutas, no celular aqui, fui jogar videogame, escutar música, ficar lá brincando com meu irmão e tudo mais. Em estudo eu nem cheguei perto. Eles sempre dizem assim, né? No dia do vestibular não peguem nada que tenha a ver com o estudo. Eu acho que essa dica é válida, apesar de no começo nunca ter acreditado nela, mas ela é válida. Porque você começa a perceber que se você
olha algo que é de alguma matéria, no dia você vai começar a pensar, eu não entendi isso, então como que eu vou entender aquilo? Isso vai começar a desencadear num processo aí que vai construir muitas dúvidas e tal, então é sempre bom você não pegar no material no dia do vestibular. Então a dica é essa: faz alguma coisa que você gosta, ouve música, sei lá, lê algum livro assim que não tem a ver com vestibular e tal, e também chega cedo na prova para você conhecer o ambiente onde você vai estar e tal, e acho que isso é importante. A próxima pergunta fala do após ter ingressado na faculdade, qual foi sua primeira impressão do curso? Minha primeira impressão foi justamente essa de que eu estava começando a entender como é que o mundo funciona. Só que vai passando o tempo, e já vou linkando com a pergunta 6, que é quais são suas impressões atuais, supriu minhas expectativas? Vai passando um tempo, você vai vendo que o campo das relações internacionais é muito grande mesmo. Então você pode estar lá, você tem RI, né, que é um campo super vasto, super interdisciplinar. Dentro de RI você pode ter questões como as do direito internacional, de comércio exterior, apesar de não ser a mesma coisa que relações internacionais, está de certa forma linkado ali. Você tem as questões de segurança internacional, de estudos da paz, você tem as questões de economia, não sei se eu já falei. Então, as RI são muito grandes. Então, quando você entra no curso, você vai começar a ver um pouco de tudo. E aí, nas pós-graduações é que você começa, começando ali no TCC, né? No TCC e depois as pós-graduações, você começa a ver qual é a área que você quer ficar especializado. Então, por exemplo, minha área de interesse é os de estudos da paz e de segurança internacional, né? Estudos de guerra, conflitos. Então, dentro do campo das relações internacionais, esse é o campo que eu quero seguir para me especializar. Então, o RI é muito isso. Você vai ter uma gama muito grande de coisas, você vai aprender sobre muita coisa, só que quando você chega lá no fim do curso, e se você procura uma pós-graduação, seja lato sensu ou stricto sensu, você vai se engajar na área em que você quer ficar mais especializado. Vamos ver. Vou pausar o vídeo aqui para a próxima pergunta. Bom, então, supriu minhas expectativas. Sobre a grade curricular, quais são as matérias mais interessantes? A grade curricular da UNILA em específico é um pouco diferente, não assim completamente diferente dos demais cursos do Brasil, mas é porque assim, cada universidade tem uma peculiaridade. Ou seja, cada universidade determina um foco que ela vai dar para certo tema. A UNILA, por exemplo, ela tem um grande foco nas relações da América Latina. Já a UFMG, se eu não estou enganado, tem um curso que chama Relações Econômicas Internacionais. Então a área voltada para eles é muito mais a da economia. A grade curricular de Relações Internacionais aqui da UNILA é muito baseada em ciências humanas, ciências sociais. Então, você vai ver um pouco de tudo, desde aspectos de antropologia, de ciência política, de relações internacionais em si, né? E, por exemplo, algumas matérias que eu acho mais interessantes são algumas que eu não tive ainda e algumas que eu estou tendo, mas, por exemplo, teorias das relações internacionais é muito interessante. A galera que gosta muito de política vê isso e gosta muito porque fala de marxismo, liberalismo, neorrealismo, realismo. Então tem toda essa perspectiva das teorias. Tem também a matéria de organizações internacionais, onde você começa a aprender quais são os órgãos não governamentais e governamentais que atuam no cenário internacional, além dos países em si. Tem a matéria que eu gosto muito, que é a área que eu tenho interesse, segurança internacional. Então, acho que essas matérias aí são as mais interessantes. Mas tem outras também, como, por exemplo, direito internacional público, história do pensamento econômico, economia. Vai muito da questão do que a pessoa que está ingressando no curso gosta.
A pergunta 8 fala sobre o mercado de trabalho, né? Quais as áreas que alguém formado na sua profissão pode atuar? Então, isso varia muito. Você pode trabalhar desde em organizações governamentais, não governamentais. Dependendo do foco que você vai dar nas suas especializações, você pode trabalhar em alguma área do comércio exterior, por exemplo. Lembrando que RI não é comércio exterior, os dois cursos são diferentes, mas você pode atuar dependendo da sua área de especialização. Você pode atuar com direitos humanos, a área do direito. Você pode atuar também, trabalhando para ONGs. Você pode atuar trabalhando na carreira acadêmica, né? Virar pesquisador e tudo mais. Então depende muito da área em que você vai se especializar. Além disso, outro ponto que eu acho muito interessante tocar é na questão da carreira diplomática. Muitas pessoas acham que formando em relações internacionais vai diretamente entrar na carreira da diplomacia. Essa é uma perspectiva bem errônea, né? Não é muito assim que acontece, não. Porque pessoas que entram na carreira diplomática não necessariamente precisam ser de RI. Pessoas do direito, de qualquer área da educação, de geografia, podem prestar a prova do Instituto Rio Branco, que é onde se formam os diplomatas brasileiros, e passar. Então, assim, não necessariamente você fazendo relações internacionais você vai virar diplomata. Mas é claro que você tem grandes chances, como em qualquer outro curso. Sobre as dicas para alguém que pretende ingressar nesse curso, eu sempre acho que você tem que ir atrás das suas curiosidades. Porque como o campo de relações internacionais é muito grande, você indo atrás das suas curiosidades, indo buscando respostas para essas, você vai de fato encontrar a área que você tem mais interesse e talvez a área que você vai focar mais o seu estudo. Além disso, acho que isso aí é importantíssimo e também é meio assim necessário treinar idiomas, porque dificilmente em relações internacionais você vai ter algo em só um idioma. Então, treinar espanhol, inglês, outras línguas como francês são extremamente importantes. E a última pergunta, se eu gostaria de pontuar mais alguma coisa. Eu acho que é isso, na verdade. Se ficou alguma dúvida, vocês podem pedir meu contato aí pro Lucas Barros, que eu acredito que é ele que vai estar mostrando o vídeo para vocês. No mais, eu agradeço pela oportunidade de estar participando do projeto e fico aí à disposição para responder quaisquer perguntas que vocês tenham. Então, um abraço, valeu e vejo vocês aí na carreira de RI. Falou, até mais.